Uma semana antes, o Ituano corria o risco até de ser rebaixado da segunda divisão do futebol de São Paulo, acabou vencendo o Santos por 3-0, se classificou como o pior dos times que avançaram à fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Cruzou, por conta do regulamento confuso, o caminho do Corinthians, um time que ficou atrás de Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Água Santa, por exemplo. Ou seja, o Corinthians não fez grande campanha, ficou atrás de dois times pequenos e de dois de seus grandes rivais. Mas avançou, teve a sorte de pegar, em tese, uma equipe mais fraca, mas acabou sequer passando por essa equipe. Esse jogo marcou mais um empate numa sequência de 7 partidas nas quais o Corinthians só venceu 2 vezes e contra adversários fracos, já eliminados do campeonato. Vamos falar sobre isso e como o Corinthians não prestou atenção nos seus problemas, nas suas questões, na sua própria vida, passando todo esse começo de ano com uma obsessão, se vingar de Vitor Pereira. Tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball traz lances e gols, à medida que eles vão acontecendo, da Copa Conmebol Libertadores, também da Copa Conmebol Sul-Americana, e também transmite na íntegra ao vivo vários campeonatos internacionais, e o carro-chefe especial é a Bundesliga, o campeonato alemão. Agora, no começo de abril, tem Bayern contra Borussia Dortmund, é a luta pelo título. O Bayern tem 2 pontos de vantagem agora, depois da rodada desse último final de semana, sobre o Dortmund. E você também tem acesso a vídeos, entrevistas e tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. Então faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo. Você assim apoia o canal, apoia o youtube.com/Mauro César, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do nosso canal, ok? Maravilha. Então, eu participei do programa Canelada na Jovem Pan depois dessa terrível partida do Corinthians, um dos grandes vexames na história do clube, jogando em seus domínios na Neoquímica Arena, e fiz comentários a respeito do jogo. Eu quero compartilhar com vocês. Os últimos 7 jogos do Corinthians, 2 vitórias, né? Santo André e Mirassol, 2 times já eliminados. Teve uma boa atuação até contra o Palmeiras, mas quase perdeu, né? Escapou da derrota no final. O jogo com o Santos foi um jogo legal, mas estamos falando de um Santos que não é muito bem, não é um bom parâmetro, né? O Santos foi eliminado também na fase de classificação do campeonato. E, bem, acho que esse resultado, essa atuação de hoje, né? O Flávio já falou, né? A falta que faz o Renato Augusto, a dependência desse jogador, que é um jogador que não só cria, como ele comanda as ações, ele faz o time funcionar. Sem ele, o Corinthians realmente sofre bastante e hoje acaba tendo essa eliminação. Acho que os problemas do Corinthians, nos últimos tempos, eles ficam tanto quanto ofuscados pela obsessão pelo Vitor Pereira. Só se fala do Vitor Pereira. Jogadores que perderam o pênalti hoje vivem falando do Vitor Pereira. Deve ser culpa do Vitor Pereira. Eu tô achando que foi ele que treinou esses caras para bater pênalti, treinou mal e perdeu. Porque perdeu o Flamengo. Era ele o tempo, perdeu de novo, ainda deve ser o efeito Vitor Pereira. Gente, o Corinthians tem que encarar os seus problemas, no campo e fora dele. É uma equipe que está com um jovem treinador, muitos jogadores já com muito tempo de casa, talvez precisando de algumas mudanças, de arejar um pouco, mas não tem dinheiro, aí tem um problema financeiro, que a maioria, boa parte da torcida não gosta que fale, prefere fechar os olhos. Ontem, aliás, quem não viu, veja não foi entrevista, foi no final da entrevista, foi o desabafo do Paulo Pesolano, uruguaio, técnico do Cruzeiro, depois da derrota para o América, o Cruzeiro jogando lá na Arena do Jacaré, como mandante, perdeu por 2-0, está com um pé fora do Campeonato Mineiro, e ele falando da dificuldade do Cruzeiro. E aí você olha para trás e pensa, valeram aquelas 2 Copas do Brasil, né? O Cruzeiro esfacelou todo, até hoje, mesmo com o SAF, Ronaldo, essa coisa toda, a dificuldade é muito grande. O Corinthians precisa olhar para os seus problemas, na gestão, nas finanças e no campo, porque tudo vai desembocar no campo. Então você tem muitos investimentos caros para um clube nessa situação, alguns jogadores que já estão, de repente, numa fase que já poderiam ter saído do clube, hora de repente renovar. E essa eliminação é um vexame, né? É um tremendo vexame, independentemente do campeonato não ser o mais importante. Por que é um vexame? Porque deu-se importância a isso. A torcida lotou o estádio nos últimos jogos também e tal, aquela empolgação toda. Eu acho que é hora do Corinthians pensar menos nessa coisa do Vitor Pereira, olhar para a sua realidade e tentar se organizar agora para seguir pensando. Vai ter tempo agora para treinar, né? Muito tempo. Até começar o Brasileiro, até começar a sua participação em Copa do Brasil, Libertadores, vai ter um tempo bem razoável para se preparar. Mas são 7 jogos e 2 vitórias em casa contra times eliminados na fase de classificação, que nem flertaram com alguma coisa. E aí sai o Renato Augusto, o time desarma. Até porque o Renato Augusto, já falamos sobre isso na sexta-feira, aqui, foi no Bate Pronto, né, aqui na programação da Jovem Pan,
O Renato Augusto é um jogador que tem um histórico de lesões, já não é um garoto, um cara já veterano. Você não vai poder contar com ele todo jogo, não. Então tem que encontrar soluções e fica feio, né? Ser eliminado. Se fosse ainda pelo menos o São Bernardo, que ontem enfrentou o Palmeiras, time de campanha forte, vendeu o cara da derrota para o Palmeiras, venceu o Corinthians, venceu o... Mas é o Ituano, gente. Estava com o pé até na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Eliminou o Santos e agora consegue despachar o Corinthians em Itaquera. É mais uma derrota em Itaquera também, né? Já tem algumas assim esquisitas, né? Guarani do Paraguai, né? Audax. Dia a dia muito leve, diferente do que era ano passado. Um dia a dia muito leve, diferente do que era ano passado. Um dia a dia muito leve, diferente do que era ano passado. Mas acho que a questão não é essa. Acho que a questão, assim, acho que o Corinthians, muita gente hoje, nesse ano, passou os últimos tempos, assim, as pessoas nem olham, não avaliam a qualidade do futebol jogado, se está rendendo, se a coisa está avançando, se alguns jogadores ainda têm algo a oferecer de fato ao Corinthians, ou se é hora de mudar, se é possível mudar. Porque tudo virou Vitor Pereira, tudo é Vitor Pereira. Setoristas do Corinthians ficam de madrugada vendo o Flamengo jogar para poder falar do Vitor Pereira. Da transmissão do jogo já veio para falar do Vitor Pereira. O cara tá lá no Rio, o problema monstruoso, tem ganhado o Vasco amanhã. Aí tá lembrando do Vitor Pereira, eu fico impressionado, é uma paixão, é um amor, assim, um amor não correspondido, é uma mágoa. Meu Deus, que falta de amor próprio desse pessoal, gente. Sigam em frente, o Corinthians é um clube gigantesco, vai levantar a cabeça, vai sim, seguir em frente, mas não se olha para isso. Quando o Flamengo perde e é eliminado e faz um fiasco e tudo mais, os caras não olham para o seu próprio time e ficam curtindo essa onda, uma coisa esquisita, né? Meio mórbida, estranha, mas você vê 7 jogos, 2 vitórias, repito, contra Santo André e Mirassol, ambos em casa, ambos com Renato Augusto em campo. Aí você tem o cara não vai jogar, o Ituano não é uma grande equipe, não fez uma grande campanha, mas é capaz de eliminar o Corinthians, como o Flávio falou, no primeiro tempo deu bastante trabalho, deu pressão, o Corinthians teve dificuldade, conseguiu até empatar logo depois, né? Teve a sorte de conseguir aquele gol do Paulinho antes que ficasse naquela pressão de 0-1, mas acabou terminando no empate, mas eliminado. Acho que assim, perdeu o pênalti, quem perdeu e tal. Acho que esse não é o problema, acho que é mais profundo. E não adianta ficar jogador do Corinthians ficar falando do técnico que foi embora, tem que olhar para o seu próprio trabalho. A não ser, repito, que alguém consiga atribuir ao cara a responsabilidade por ter perdido pênaltis hoje. Porque perdeu o Gil, perdeu o Fábio Santos, que é um ótimo cobrador, né? E perdeu o Fagner. 3 jogadores experientes, 3 caras rodados, com muita história no clube, que hoje foram mal. É hora do Corinthians aproveitar essa derrota para olhar para o presente e para o futuro. Esquece o passado. O técnico foi embora, deixa ele seguir o caminho dele. Supere. Muito bem, você viu aí, né? A nossa participação, um resumo do que nós comentamos durante o programa Canelada na Jovem Pan, e agora vou aqui reforçar. O Corinthians parou de pensar na sua vida, nos seus problemas, na formação do time, um jovem técnico, início de trabalho, e ficou numa obsessão pelo Vitor Pereira. Olha, eu já falei várias vezes sobre isso, não vou voltar a falar o que eu acho dessa situação toda, mas não é possível que um time dessa grandeza, com tantos problemas para resolver, passe tanto tempo voltado para um profissional que não foi campeão de nada no clube e que foi embora. E que não quis ficar, quis ir para outro clube. Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. E isso serviu de muleta para muita agenda positiva vendida na imprensa que cobra o dia a dia do clube. Inúmeras matérias positivas, sempre, não, tá tudo bem. Você vê, por exemplo, o que disse ali o Roger Guedes, né? O ambiente melhor, a coisa está melhor, não sei o quê. Quer dizer, vários jogadores do Corinthians, jogadores importantes, inclusive o jogador que perdeu pênalti, dando entrevistas e dando umas cutucadas no técnico português. Gente, o Corinthians tem que virar essa página. Deixa o Vitor Pereira lá no Flamengo, quando os dois times se enfrentarem no Campeonato Brasileiro, por exemplo, se até lá o Vitor Pereira ele estiver no Flamengo, não sabemos, né, como vai ser o futuro do técnico no comando do clube carioca, aí você vai vaiar o cara, botar pressão e tal, desejar a vitória a qualquer custo, tudo isso eu acho que faz parte, mas no dia a dia, eu acho que o Corinthians deveria se preocupar muito menos com o Vitor Pereira e muito mais com os seus reais problemas dentro de campo, inclusive. Um time com muitos jogadores já veteranos, talvez precisando de uma renovação, que, aliás, isso até dito por pessoas que cobrem o Corinthians no período em que ele ainda estava de saída do clube. O Vitor Pereira queria rejuvenescer o time do Corinthians. Essa teria sido talvez uma das razões pelas quais ele não continuou. A impossibilidade de levar adiante algumas mudanças que ele pretendia fazer no time. E usou muitos jogadores jovens na sua passagem pelo clube, aqueles que ele chamava até de miúdos, como se diz em Portugal, né? Os garotos, os miúdos. É isso. Corinthians fora. Fica mais fácil o caminho para o Palmeiras, pelo menos em tese, chegar a mais um título de campeão paulista, mas ainda tem aí o São Paulo. O Santos já foi eliminado, tem o Red Bull Bragantino na luta.
e vejamos aí como vai ser essa caminhada no final do Campeonato Paulista, que por mais que seja uma pré-temporada, pega mal, né, ser eliminado pelo Ituano, né? 2 vitórias nos 7 últimos jogos, é muito pouco, né? É muito pouco. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link aqui embaixo na descrição. E você assim apoia o canal e você vai usufruir de farto conteúdo gratuito, com imagens, com jogos ao vivo, com muito conteúdo, estatísticas e muito mais. Sempre lembrando os nossos destaques aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Canal de cortes, o melhor das nossas lives, faça a sua inscrição. Clube de membros, você vê os vídeos mais cedo, participa das lives, é bem legal e você apoia o canal. Tem desconto também em produtos de parceiros do nosso canal. O nosso Uso 360 traz canecas, camisetas promocionais do canal, uma maneira de divulgar o nosso trabalho. Algumas camisetas também sobre futebol, rock and roll, muito legais. Vale a pena você conferir. Acesse o Uso 360, o link você encontra aqui na descrição. E use o cupom Mauro se você for adquirir algum produto, que você vai ter um descontinho bacana. E também o nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para os interessados. E o blog do Mauro César, onde diariamente escrevemos sobre futebol. Lembrando que nós teremos live nessa segunda-feira, depois de Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. A bola rola às 21h10, portanto, após o apito final, estaremos aqui conversando sobre essa partida do Campeonato do Rio de Janeiro. Será que os corintianos continuarão tão atentos ao Vitor Pereira depois dessa eliminação no Campeonato Estadual de São Paulo? A ver. Saudações.